Alô, amigos e amigas do esporte. Hoje o esporte de peso recebe um verdadeiro patrimônio da cultura nordestina. Homem nascido em Quebrangulo, terra de Graciliano Ramos, que transformou a simplicidade do sertão em poesia, romantismo e forró autêntico. São mais de 34 anos de carreira, quase 200 composições, 18 CDs gravados, músicas em novela da Globo e sucessos cantados por grandes nomes da música nordestina. Um artista que levou o nome de Alagoas para os maiores palcos juninos do país. De Caruaru a Campina Grande, hoje a conversa é sem roteiro engessado, sem maquiagem e sem medo da verdade. Vamos falar sobre cultura, política, preconceito contra o Nordeste, os bastidores do São João e o futuro do forró. Com vocês, o matuto de luxo, Geraldo Cardoso. Um grande abraço, prazer tê-lo aqui na TV Opus, Canal 10. Satisfação é grande estar do teu lado, Josenildo. E eu estou aqui entregue a você agora. Vamos embora. Vamos embora. Começando mais um Esporte de Peso. Esse programa tem um apoio de Luna Avícola. É nutritivo, é saudável, é Luna. Além do supermercado São Luís, o queridinho da cidade. São 7 lojas em todo o município arapiraquense. Para onde você procurar, você sempre vai achar numa boa localização o supermercado São Luís. Esse projeto acontece com a parceria também da Prefeitura de Arapiraca, governo Luciano Barbosa. Geraldo Cardoso, como era esse menino lá em Quebrangulo, essa criança, o que mais lhe marcou na sua infância? Quebrangulo está na minha memória como, né, em todas as cidades que a gente nasce, né? E Quebrangulo era uma vida muito simples, né? Meu pai ali, pequeno agricultor, né, comerciante e policial, foi policial primeiro. Eu sou o primeiro de 10 filhos e tinha muitas tarefas pela frente, né? Porque não era só ir para a escola, não, tinha que trabalhar mesmo. E trabalhando ali, apartando meia dúzia de bezerros, né? Meu pai, com a minha mãe, pastorando ovelhas. O dia a dia era aquele, do matuto mesmo. Em Quebrangulo, tudo foi assim, lá, nesse período da infância e adolescência. O que mais te marcou nessa infância? Tudo marca, né? Aquela coisa bucólica da cidade, né? O trem que passava ali. Eu entrava no trem com a minha mãe para Maceió para visitar o meu pai. Meu pai estava no comando da Polícia Militar, então tinha os finais de semana que ele não vinha, a gente ia para Maceió. Era super. Era uma viagem assim. Viagem de trem sempre foi, né, marcada mesmo para todos nós, né? Mas é lindo demais andar de trem. Mas eu, garoto ali, aquele pirralho, querendo botar a cabeça ali naqueles morros que passa aí, chegava o cobrador e dizia: olhe, se afaste um pouco, não bota a cabeça fora, nem os braços aí, naqueles morros de pedras. Eu lembro dessa passagem. E Quebrangulo ali, nos anos 70, 80, eu sou de 1965, foi assim uma vivência muito boa. A coisa cultural, né, que começou a surgir, que eram os circos que iam para a cidade. E eu entrava nos circos lá com meu pai para poder assistir os espetáculos circenses, mas também no dia de sábado, que a feira é sábado lá, e em todas as cidades, até hoje, né, principalmente cidade pequena do interior, a feira é como se fosse um acontecimento, né?
e aí vinham aqueles violeiros, eu ficava assistindo, os emboladores. Eu lembro que eu assisti Clemilda num circo. Tinha sessões, né, de 45 minutos, né, sessões de show. E eu conheci muito da música, assim, o primeiro contato mesmo com a música foi lá, nesse período aí dos circos, das touradas, cavalgadas, vaquejadas. Cavalhadas, né? Também. Geraldo, o que Quebrangulo tem que o Brasil não conhece? Tem Geraldo Cardoso, que precisa ser mais conhecido, porque um homem que já escreveu... Estou passando de 200 aí, o release está desatualizado, porque já escrevi canções agora, esses meses para cá. Sou um fazedor de músicas e precisa conhecer mais a obra do Geraldo Cardoso, principalmente o forró autêntico, forró romântico autêntico, né? Que é essa a praia nossa. Ter nascido no berço cultural de Graciliano Ramos, isso lhe inspira ou traz mais responsabilidade? Inspira e traz a responsabilidade. As duas coisas. Por conta do grande acervo que tem o Graciliano Ramos e a responsabilidade de ser da cidade que nasceu o escritor Graciliano Ramos. Apesar de que a gente precisa que as escolas lá coloquem mais esse grande escritor na rede escolar com mais frequência, com mais força, porque nós estamos diante de um dos maiores, se não o maior, escritor romancista do mundo, né? Isso. Muito, como é que diz? Feito muitas edições lá fora, no mundo inteiro. A gente sabe que talvez naquela época que você começou, o rádio ainda não estivesse na dianteira, em ênfase, né? É isso que eu quero dizer. E essa tua vocação da musicalidade, ela veio de onde? Veio da igreja, veio da família, de onde veio? Da família do meu pai, não. A família da minha mãe tem grandes músicos, né, que não moram aqui, moram no Rio de Janeiro, outros em São Paulo. Mas, assim, na minha própria família, nada. É uma coisa que eu fico, às vezes, foi uma boa pergunta que tu fizeste. Eu fico me perguntando, sabe, Josenildo, como é que eu entrei na música? Porque meu pai dizia, música não dá camisa. Quando ele me via tocando violão assim, na pracinha perto da minha casa, aí ficavam aqueles amigos, umas amigas, né? Querendo ouvir aquelas meia dúzia de música que eu tinha tirado. E ele me chamava, dizia, rapaz, é lindo demais a música, mas tu não vai ganhar camisa com isso. Tu não vê o Djavan, teve que sair de Maceió para ir lá, para estar lá sofrendo no sul. Meu pai dizia isso. Eram duas coisas muito discutidas naquela época. Era ser jogador de futebol e artista, né? Porque para muitos era coisa de malandro. Exatamente. Né? E eu vou contar uma passagem a você aqui. Nessas conversas com meu pai, que não foi só uma, e ele tinha razão, né? Digo de cara que ele tinha razão, porque a música é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Naquele tempo era difícil por conta que tudo era longe, né? As gravadoras, as TVs, era tudo eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente tem a facilidade de ter tudo isso aqui, como nós estamos aqui no podcast da magnitude do seu, mas a música tomou um rumo diferente, né? A música séria, ela está sobrevivendo respirando por aparelhos, né? Tá difícil fazer música assim. Mas voltando ao que eu ia falar sobre o meu pai, me chamou e disse, olha, a filha de fulano de tal gosta de você, né? Eu disse, a gente já teve umas conversas, sabe? Mas o pai dela já veio me perguntar o que é que você vai fazer, você vai ficar tocando violão na praça? Vê como era, né? Verdade. Será que ele vai querer que a filha dele vai
pegar um cara com futuro incerto, não é? E você chega nos lugares, aí vai fazer um cadastro aqui, aí o cara diz, qual a sua profissão? Aí diz, eu sou músico, cantor. Não, mas do que você sobrevive mesmo? O cara ainda não acredita. Disse, Né? qual é a sua receita financeira? Eu digo, é música. Aí, daqui a pouco, quando ele sabe que sou eu, o Geraldo Cardoso, aquele cara, não é o Geraldo Cardoso de Oliveira, é o Geraldo Cardoso, Matuto de Luxo, aí ele já dá uma recuada, diz, não, esse cara está há muito tempo no mercado, não está com a peste que ele não está comendo da música, né? Aí relaxa, mas tem isso, ainda tem essa discriminação. Logo no começo você encontrou muitas dificuldades? Muitas. Eu perdi meu pai logo em seguida. Quando eu lancei meu primeiro long play, né, o LP, estou aqui com Marcos Góes. Marcos Góes, que amigo, foi o cara que mais vendeu meu disco aqui, né, na região. E o disco emplacou logo de primeira. Eu cantando ali xoxo, né, porque eu era o compositor das músicas, mas eu não era o cantor ainda. Eu tenho que me, né, dizer para todo mundo que eu não tive tempo de amadurecer. E já fui lançando um disco por uma gravadora com selo forte, que era a Polydisc, que tinha, na época, 290 lojas, né, no Norte e Nordeste, a Zac Discos. O meu padrinho era o Antônio Jacinto, um homem que comprava milhões de discos aí e distribuía. E foi muito bom logo no início, mas o show não era valorizado. Olha que coisa. A gente cantava 2 shows na noite para poder valer meio de hoje, de valores. Sim. Mas foi muito bom. Eu encontrei também muitas portas abertas logo no início. O disco emplacou, o segundo disco foi muito bom, mas aí logo em seguida eu tive que deixar um pouco a carreira. Passei 4 anos sem cantar. Imagina, você está começando um projeto, está dando certo. Por que essa parada? Essa parada porque eu perdi o meu pai, José Cardoso de Albuquerque, o popular Zé Cardoso, né? O meu pai foi assassinado em Palmeira dos Índios numa quarta-feira, dia 27 de setembro de 1989, por marginais. E foi um processo muito doloroso para toda a família. O filho mais velho sou eu. Eu fiquei com... Minha mãe me chamou assim no canto, depois da missa de 7º dia, e disse, meu filho, eu sei que você está numa carreira muito assim, que tem que ficar fora de casa, viajar muito, mas dá para você ficar pelo menos 1 ano ou 2 anos comigo para poder a gente organizar a nossa família, porque só tinha 3 de maiores, eu e mais 2, o resto tudo de menor idade. E eu topei, deixei tudo, a música de lado, e fiquei 4 anos com a minha mãe, cuidando das crianças todas, para poder dar um rumo. E graças a Deus conseguimos. E eu voltei, quando eu voltei o ano era 93, gravei um disco em Santos, em São Paulo, com a banda Omin, me acompanhando, e lançamos o Jacinto, Antônio Jacinto, das lojas Zac Discos, me lançou novamente no mercado, e de lá para cá eu não parei mais. Tu lembra, Geraldo, da primeira vez que viu alguém cantar no rádio uma música sua, não? Como é? Você lembra da primeira vez que você ouviu alguém cantar no rádio uma música sua? Quem cantou fui eu. Foi. Baião Aceso. Eu tinha feito um contrato com a Polydisc através do Jacinto, lá em Maceió, e quando o contrato estava pronto e tudo, acho que na outra semana, eu já me ouvi. Eu morava ali na Jangadeiros Alagoano, na Pajuçara, e quando eu fui numa banquinha ali, no Cine Rex,
tinha uma banquinha ali que a gente comprava sorvete e tinha revistas e jornais. Eu fui pegar um jornal. Na verdade, eu fui ler as manchetes do jornal ali, que eu ia lá sempre. E quando eu chego lá, estou ali lendo, aí toca Baião Aceso na Rádio Gazeta, a número 1 de audiência. Então, foi uma alegria muito grande. Eu voltei correndo para casa para poder gravar naquele... Você pegava, botava a fita e gravava, né? Isso. E a música estourou, né? Baião aceso, quero ver o teu chamego remexer e balançar. Isso foi naquele ano, a música mais tocada aqui, né? É tanto que os forrozeiros, quando vinham, o Jorge Altinho estourado, o Arcisão, aquele pessoal todo, e dizia, rapaz, essa música está tocando muito aqui no Nordeste, né? Porque foi distribuída no Nordeste todo, né? E tudo ali esse pontapé foi maravilhoso. Quando é que você percebeu que o Matuto poderia virar uma marca, uma identidade? Quando eu compus com João Caetano e Genival Lacerda a música O Matuto em Nova York. Ali foi uma virada de chave. Porque depois de tudo isso, desse sofrer, de ficar fora das gravadoras, ficar fora de gravar, dos shows, durante 4 anos que volto, aí ralo mais um bocado, né? Porque o disco não deu certo, o cheiro de festa não deu certo. Aí depois veio um Matuto em Nova York, na verdade o disco chamado... Sim, mas antes eu gravei um disco ao vivo e esse disco deu muito certo. Aí eu vendi 30 mil cópias de disco pela gravadora Polydisc, Aqui Discos, e me deu um pontapé muito forte, porque deu uma guinada muito forte, porque aí a gente já gravou o Matuto em Nova York, que é um disco bem sucedido, que é Geraldo Cardoso, Matuto de Luxo, volume 7. Esse disco foi uma virada de chave. Vendi muito disco, ainda se vendia muito disco ainda. Eu fazia as tardes de autógrafos nas lojas, saía fazendo aqui no Nordeste todo. E a gente vendia muito disco, vendeu muito disco. E aí, nesse mesmo CD, teve quatro músicas que tocaram, né? O Matuto Nova York, que foi logo em seguida trilha sonora da novela América, Rede Globo. E veio eu cantando com Flávio José, Agora Pense. Agora pense, meu amor, o que eu sinto por você, por você. Pense num cabra apaixonado, pense, que anda louco pra te ver. Lembra disso? Lembro. E nesse disco teve Lembrança de Nós, a música que eu fiz pro meu pai, né? Ô pai, você não sabe como é ruim, dói. Saudade mata, solidão destrói o coração de quem quer rever a terra amada. O umbuzeiro pede a veloz, tudo em trazendo lembrança de nós. Eu fico o tempo todo lembrando você. O peito bate forte, os olhos só quer chorar. Não vejo outra saída, eu me vingo a soluçar. O peito bate forte, os olhos só quer chorar. Não vejo outra saída, eu me vingo a soluçar. Esse disco teve tudo isso, assim, sabe? Foi maravilhoso. E a gente voltou à cena local e à cena regional, né? Você já tem 35 anos de carreira, é isso? 38, tu completar agora. 38 anos de carreira. Você acha que o que mais mudou, o artista ou o mercado? O mercado. O mercado mudou muito, muito mesmo. O mercado hoje é um mercado complicado, né? Primeiro veio aquela coisa das mudanças todas que aconteceram de venda de discos para streams, né? Que, mais que você queira, nós somos ludibriados a todos os dias. Nós, compositores, você está assistindo aqui um videoclipe ou ouvindo uma música no canal no YouTube, você é interceptado por um comercial que entra no meio da música, quer nem saber se você está gostando ou não. E aqueles comerciais, com certeza, pagam muito bem aos streams. E os streams não estão repassando
na mesma proporção. Então é muito difícil. Lá atrás tinha as gravadoras que tinha sempre aquele burburinho no meio que os caras não pagavam os royalties, as coisas todas na sua totalidade, né? Corretamente, mas agora a coisa é diferente. A coisa é muito. E eu não sei porque os deputados federais, os senadores, não estão fazendo alguma coisa para mudar isso. Eu sei que são milhões de perdidos aí, sabe? Que os streams não têm feito a parte. Aí veio também a questão do show business, né? Que antes era uma coisa mais natural, né? Tinha muitos clubes, acabou os clubes, as festas hoje são todas na rua. Quem faz acontecer no show business hoje são o poder público. Tem uma festa ali, você vê que está lá o poder público. É tudo gratuitamente, é gratuito. Inclusive, eu tenho olhado de 2 anos para cá, eu não estou vendo mais aqueles shows bancados pelos produtores. Sim. Não estou vendo isso, entendeu? Isso é muito ruim, né? Porque o artista se mede pelo público que ele coloca lá dentro. Por isso que ele cobra um cachê. O Ministério Público... como é que funciona? Funciona, o artista coloca 10 mil pessoas numa praça. Coloca aí essas 10 mil pessoas no valor vamos lá, quanto é o ingresso hoje, Marcos Góes? 50 é coisa bem barata, né? Vamos botar R$100 o ingresso, né? Tem ingressos maiores, né, Geraldinho? É R$1.000, entendeu? Onde tem um ingresso de R$1.000, que você entra ali. Então você soma tudo isso aí você vê quanto é que custa o artista. Beleza, vai lá. Não se discute cachê de artista, porque o cachê vale quanto ele pesa. Mas, assim, a gente tem visto muitas dificuldades. Eu tenho visto, inclusive estava num fórum de forró, estava até o Amazon, o Marcel Melo, o Flávio Leandro, e a gente estava discutindo justamente o que está acontecendo com o forró autêntico. O cara quer montar uma grade de programação que o hit maior foram nós que criamos, e se não foi, vai acontecer, que são os arrasta-pés, o shot, o baião, o chachado, né? E a gente fica de fora da festa, a gente fica de fora do evento, porque o produtor, ele se enfeitou lá com os robôs que pegaram e colocaram o artista de uma produtora para ficar com 2 milhões 3, 4 milhões de seguidores, e a maioria desses seguidores não existe, é um robô, que os caras, agora recentemente, foi montado, aliás, foi quebrado, a polícia foi com a companhia elétrica de energia de um estado desses aí, acho que foi em Goiás, e quando eles chegaram num galpão assim, do nada, vocês viram isso, que abriram lá, né? Tinha um gato, o famoso gato, furto de energia, e aí eles, quando olharam no galpão, cheio de máquinas, trabalhando em prol do artista que pagou, né? Para ter visualização. Isso é uma mentira, né? Para ser notado, né? Isso é uma mentira. E esses caras estão invadindo, já invadiram todos os São Joões. Está aí a Elba reclamando lá, pouco tempo atrás, aí, ela reclamando que ela nunca entrou em Barretos, aí o sertanejo invadiu tudo aqui, entendeu? Ninguém é bairrista ao ponto de ficar falando nada disso. Olha só, eu estou citando aqui o que eu vivo, o meu dia a dia como artista mediano aqui do Nordeste, de Alagoas, que eu tenho dificuldade, às vezes, de botar na grade de programação, eu me inseri na grade de programação de certos eventos do São João. Dentro do próprio Estado. Do próprio Estado, porque os produtores de eventos aqui, eles estão pensando em trazer só esses caras que eu falei aqui. Entendeu? Porque esses caras trazem não sei o quê, porque eles têm milhões. Não trazem. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Tem artista aí que eu que sou do meio artístico, ele que é do meio artístico, você que é também, não conhece. Por mais que você se esforce, não tem discografia, não tem nada, não tem base de sustentabilidade para você contratar, não. Legibilidade. Aparece do dia para o outro e esses caras trazem como se eles fossem os mega star. E, na verdade, quando a gente analisa, a gente vê que são dublês de artista. Nem cantar eles cantam. Eles não cantam ao vivo. A banda é toda no VS e ele, quando você olha aqui, eu já percebi alguns deles, eu nos bastidores ali, para entrar daqui a pouco, ficava olhando, puxa a cortina aqui de cima do palco e fica olhando. O cara dando uma bronca no técnico de som e a voz dele saindo na frente. Isso aqui em Alagoas. Aí quando eu olho no portal de transparência, está lá, R$250 mil o show dele. Aí eu digo, Geraldo Cardoso vai parar de cantar. É possível. Por conta de tudo isso, Geraldo, desses ocorridos mesmo, que você falou num cachê relativamente modesto, né, 250 mil, porque, pelo que se sabe, é uma fortuna o que se paga. Né, não, mas esse artista, ele com 250 mil reais, ele contrataria vários artistas aqui. Sim. Que cantam realmente. Pela valorização esse do ainda artista... é pequeno, realmente. Mas contrataria vários aqui. E Sim. O dinheiro ficaria dentro do Estado. Porque os músicos são do Estado. Né? Paga ali a bodega, paga ali o shopping daqui, tudo é daqui, né? O emplacamento do carro é daqui, tudo. É a mesma coisa das empresas comerciais. Tipo assim... eu falo do supermercado São Luís, por exemplo. São 7 lojas em Arapiraca. Tudo que o empresário, seu Luís, ganha, ele investe em Arapiraca. Pronto. E quando vem uma empresa mega lá de fora, grande, tudo que ele pega aqui, ele vai investir lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul, aonde ele queira. Mas o supermercado São Luís, genuinamente arapiraquense, investe em Arapiraca. Isso é uma prática que precisa ser observada. Por conta de tudo isso, você se sente desvalorizado? Sim, eu me sinto desvalorizado, sim, porque além de eu ser um artista que tem uma longa história dentro da música forrozeira, com gravações na voz de Flávio José, músicas minhas, Flávio José, Jorge de Altinho, Fulô de Mandacaru, Jonas Esticado, Raiz, Saia Rodada, música que foi trilha sonora, não só da novela Global, mas eu tive música inserida também na novela do SBT também, entendeu? Que não teve uma proporção muito grande, mas assim foi muito bom também. E vários outros artistas, né, que estão para gravar músicas minhas. A andança todinha, né, que a gente tem, não é brincadeira, 38 anos de carreira, uma banda ajustada, onde a gente vai e volta sempre no mesmo lugar, o pessoal pede bis. E por que é que os produtores não colocam na sua grade de programação um nome nosso, meu, do Cláudio Rios, do Eliezer Seton, esses grandes artistas que Alagoas, que ainda resiste, né? Que ainda resiste esse sistema. Resiste ainda. A paixão é tão grande que eu não parei, né? Porque eu poderia parar, também já não morro mais de fome, né? A minha carreira, mesmo com tudo isso, me deu ainda graças a Deus, se eu boto qualquer coisa, eu vou. Mas a música está na alma. A valorização de outros estados do cantor, né? A Bahia, por exemplo, que dá uma valorização muito grande, né? Por exemplo, eu fecho mais show na Bahia do que aqui em Alagoas. Você falou de valorização, né? Essa questão. Às vezes é preciso o artista sair daqui para ir lá fora para ser reconhecido? Sim. Você acabou de dizer que a Bahia ele contrata mais, né? Eu cantei muito na Bahia, ganhei muito espaço na Bahia, e numa região só, tá? Sudoeste baiano, e 2 regiões, Sertão também.
Esse ano é que eu estou ampliando, passei 1 mês e pouco lá, fazendo visita a rádios, podcast, TVs. Eu estou com a música lançada em todas as plataformas de música, intitulada São João da Bahia. É uma homenagem minha e do Jonas Alves, que somos os compositores da música, falando do São João da Bahia. E está aí o Adelmário Coelho cantando comigo. A música está muito bem, de 20 dias para cá. Então, a gente está fazendo mais andanças na Bahia. Eu parei um pouco de ir na Bahia, porque o calote estava muito grande dos produtores, não das prefeituras. É bom que se diga isso, né? Hoje é do Estado também. O Estado da Bahia, o turismo baiano, a empresa de turismo na Bahia, está devendo, desde 2023, a vários artistas. Tem até um artista aí fazendo um reclame aí, gravou um vídeo, um rapaz aí do Arrocha, dizendo que não recebe vai completar 3 anos que não recebe um centavo do turismo da Bahia. Então, eu estava tomando muito calote dos produtores que saíam os valores na nota dele. Recebem e não repassam, entendeu? A prefeitura pagou tudo certo. Quando a gente ia lá na outra ponta, depois de não aguentar mais, aí, quando chegava lá, tudo recebido há muito tempo. Então, puxei o freio de mão e disse, não vou mais com esses caras. E fiquei na minha. Mas agora eu estou voltando, fechando direto com a minha produtora. O meu filho, quem faz tudo, o Geraldo Cardoso, filho, que está aqui com a gente, faz toda a papelada e a gente faz direto com a empresa. Quando diz, vai fechar com o produtor, a gente pensa 2 vezes. Vamos ver quem é esse produtor. Então, esses camaradas aí quase que afastavam a gente completamente. Tem muita gente complicada no meio. Muito complicada. Que luta só pelos interesses pessoais, né? E a responsabilidade de tudo isso é do gestor público. Ele tem, quando for listar em uma empresa dessas, ele tem que ver quem é que está por trás desses caras. Quem tá por trás. Quem é esse camarada? Se ele é honesto mesmo, porque eles dão calote muito nos artistas. Eu sou um deles, que tomei muito calote. É complicado você prestar o serviço, trabalhar e depois ser enganado, na verdade. E uma coisa, eu não devo 1 centavo de nada. Quando eu vou para o show vai acontecer hoje aqui em Arapiraca. O músico pisou no palco. Pisou no ônibus, já viu que está todo mundo da equipe, já os Pix já funcionando tudo na conta deles. A gente não depende de jeito nenhum de receber ou não da prefeitura, mesmo porque a minha responsabilidade com a minha equipe é uma responsabilidade séria, sua. É minha, entendeu? A gente anda ali com mais de 20 pessoas dentro do ônibus e nós temos essa responsabilidade. Muito bem, nós estamos trabalhando com o apoio da Radar Automóveis. Sinta a liberdade dentro de um Fiat. Supermercado São Luís, Posto Terra Nossa. 2 unidades em Arapiraca. Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Geraldo, qual música sua merecia ter estourado nacionalmente? Olha, o forró, quando você escreve um forró ou um shot que tem uma linguagem super popular, porque eu acho que nós temos que fazer música popular mesmo, que é o que a gente sabe fazer. E eu acho que Agora Pense tinha estourado no Brasil todo, sabe? Se a gravadora, naquele período ali, tivesse me colocado para fazer os programas que era líder em audiência da época, como Faustão, Silvio Santos, Bolinha não, era o Raul Gil e o Gugu Liberato. Eu acredito que ali teria estourado mesmo, porque estava numa época que estava estourada aquela música do Fala Mansa, né? E eu estava aqui no Nordeste tocando. Agora pense, meu amor. A galera cantando em tudo quanto é lugar onde a gente ia. Então, ali essa música tinha que ter estourado.
E outras, e outras, e outras. Qual foi a que te rendeu mais financeiramente? O Matuto em Nova York. É. Porque ela foi. Vamos cantar foi um pra pouquinho Nova dessa. Eu sou matuto, mas sou matuto de luxo. Encontrei com George Bush num congresso em Nova York. Eu precisava de levantar uma grana, me entrosei com Madonna para fazer um show de rock. Adivinha quem foi me prestigiar? Dominguinho chegou lá para tocar um forró. O americano esqueceu até da guerra e no swing pé de serra admitiu o forró. O americano esqueceu até da guerra e no swing pé de serra admitiu o forró. Pá, dum, 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 dum. Nosso forró pé de serra sempre é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na coluna americana. Aí sai contando também, né? Eu sou matuto que fala o inglês fluente, mas prefiro é meu oxente, com ponto de exclamação. Cantar forró, defender nossa raiz, é assim que sou feliz, pisando firme no chão. Não se admire se eu for lá para Miami e trazer uma madame para a missa do vaqueiro. Dançar forró até o sangue ferver e ela nunca esquecer do matuto brasileiro. Dançar forró até o sangue ferver. Foi daí que nasceu o Matuto de Luxo? Exatamente. Foi? É. É uma viagem, né? Uma viagem. É. Esse shot também merecia toda uma atenção, né? Da gravadora para fazer a divulgação do Matuto Velho aqui. Criado com leite de jumenta preta. Trocando isso em miúdos, Geraldo Cardoso, você acha que o São João virou um festival sertanejo e esqueceu o forró? Quase. Tá beirando. Tá ali, ó. Tá quase virando isso aí. Quando não é o sertanejo, é a música eletrônica. E se paga muito caro por DJs que não são músicos. Entendeu? Fortuna, né? É, o cara vem usando, né, toda aquela coisa, toda a parafernália. Todos é lindo, é. Eu eletrônicos. gosto. Quando eu estou tomando uma que vou para uma boate, eu quero estar curtindo um DJ. Mas São João é São João. A responsabilidade toda é do gestor público. Tudo isso que está acontecendo. Fomentando uma música que não é junina, que não é nossa. Esses meninos que estão aí, eles não sabem nem o que é São João. Entendeu? Eles não sabem nem quais são as comidas típicas do São João, direito, e as tradições, né, da família, chegar, todo mundo se reunir com fogueira, com tudo. Não existe. Não tá existindo mais. Quando você diz que não está existindo mais, o Nordeste ainda produz grandes forrozeiros ou o mercado matou os artistas autênticos? O Nordeste continua construindo maravilhas. Tem muita gente boa aí escondida, fazendo músicas e trilhas sonoras de São João maravilhosas. Agora mesmo eu criei, junto com Paulo Long, São João Itinerante. Se você botar aqui na tela e ver esse arrastapé metido a galope, que está só sendo lançado nas rádios, você verá porque tem trilhas sonoras maravilhosas de São João. Que eu saio contando uma história partindo de Maceió e visito 40 cidades aqui no Nordeste, que ainda tem um São João, que ainda coloca artistas com as nossas características. Mas o São João está assim, à beira, virou um festival realmente que eles chamam de junino, mas não é junino. Porque, assim, eu vou citar Caruaru, por exemplo. No palco central, eles trazem esses artistas que não estão relacionados à cultura e estão pegando os artistas nordestinos e jogando na periferia. Exatamente, isso é uma discussão. Uma discussão que foi feita agora. Eles estão pegando uns puxadinhos, aí coloca ali um puxadinho ali. O palco é aqui, o principal. Puxadinhos, é verdade, eu já ouvi aí isso. Tem um puxadinho ali, né? Aí, lá em Caruaru, puxadinho para o Alto do Moura. Ainda bem que o Alto do Moura virou um palco.
Eu cantei lá há 2 anos atrás. Virou um polo, né? Virou um polo importante. Vi muita gente de Alagoas lá, quando eu disse, tem alagoano aqui? Muita gente, tem sergipano. Então, o povo mais consciente indo por aquele polo lá. Foi bom? Foi. Mas, assim, é um puxadinho. Aí tem um puxadinho do polo Camarão, polo Azulão. Aí tem... para tirar o forrozeiro. Aí São João na roça, para tirar o forrozeiro lá para a roça, não que a roça não mereça. Receber um artista cantando clássicos do forró, cantando músicas novas. Não, de jeito nenhum. Mas isso é um puxadinho para dar um cala-boca nos forrozeiros. Você é um defensor da cultura nordestina, como tantos outros. Hoje os artistas que vêm de fora recebem milhões, digamos assim, nos festejos juninos, sem nunca terem defendido a cultura nordestina. Isso dói? A gente fica dolorido, entristecido. O sistema é bruto. Isso é valorização cultural ou é desejo e negócio político? É só negócio, né? Eu não sei se... Claro que a política está no meio, porque a política é que contrata. É uma coisa... Você vê essas emendas parlamentares, é uma vergonha, né? Um deputado destinar X de emendas e já colocar os seus artistas ali, e eles não são forrozeiros, para dentro do São João. Isso está acontecendo lá na Bahia. Aí vem de lá para cá e já vem com a grade. É toque 10, é não sei o quem, tudo de arrocha lá dentro. São João está longe de ser São João. É triste, é doloroso. O próprio Nordeste deixou de valorizar suas raízes? Sim, porque quando tem uma mídia muito grande, principalmente nas redes sociais, dizendo que aquele cara ali é o bom, é o bala, e essa juventude aí, que não pesquisa nada, infelizmente, aí engole toda essa coisa ruim, essa trilha sonora, que é uma trilha de terror, de horrores, e não música forrozeira. Pois bem, Geraldo Cardoso, e se o rei do Baião, Luiz Gonzaga, olha ali naquela câmera ali e fala para mim, se Luiz Gonzaga estivesse vivo hoje, ele teria espaço no São João atual? Sofreria as mesmas coisas que sofre um Flávio José, que para mim é um Gonzagão do momento, Santana, o cantador. Tô falando desses mestres aí mais antigos, mais populares. O Alcimar sofre também para botar. E os valores são muito diferentes dos caras de hoje, são 900, 1 milhão, 1 milhão e 500. E ele sofreria. Talvez ele não desistia, porque aquele negão ali, ele era realmente uma marca de superação. Mas ele estava com a boca no trombone e falando verdades e buscando o espaço dele na unha, que é o que a gente tem que fazer. Com aquela entonação de voz, ele estaria cobrando. E digo mais. Tem muita gente calado aí. Tá aí, ó. Estamos à véspera de uma campanha nacional, falando político, né? De presidente a deputado, né? Estadual e federal, passando pelo governador, tudo. Eu quero saber, e aí eu deixo essa pergunta aí aos administradores atuais aqui do nosso estado, o que é que eles estão fazendo, qual é o plano para esse São João. Vocês vão contratar artistas regionais, principalmente os alagoanos, os bons alagoanos aqui, para fazer as festas com as emendas que vocês irão mandar para as prefeituras? Eu estou fazendo essa pergunta. Ou vocês vão continuar fazendo essa farra toda aí? Ter música em novela da Globo mudou tua carreira ou foi apenas status? Mudou um pouco. Meu cachê era R$3.000 quando a música entrou.
Naquele mesmo ano, em 2024, eu fechei show de... Em 2004, ele está me corrigindo ali, o Geraldinho. 2004, quando eu lancei a música, quando a música estava na novela e estava distribuída em todas as rádios, na época a rádio um poder muito grande, né? Como continua tendo, o rádio tem um poder muito grande, mas naquele período não tinha internet assim. E a música tomou um espaço muito grande aqui no Nordeste. O meu cachê naquele mesmo ano, em 2004, foi para 25 mil. Então foi um considerável aumento, né? E de lá para cá as coisas melhoraram muito. É isso, Geraldo. Qual foi o artista que gravou sua música e não lhe deu o devido reconhecimento? Genival Lacerda. Tenho mágoa nenhuma, sou amigo do João Lacerda, sou amigo de todos. Ele entrou numa parceria da música Matuto em Nova York, que eu e João Caetano tínhamos feito lá no Recife. Começamos a música no Recife e eu vim terminar a música em Maceió. E quando ele viu a música, ele se encantou pela música e quis gravar. E ele só gravava se dessa parceria, nós demos a parceria. E ele editou faltando a minha parte lá. E eu era um dos principais, porque fui eu que dei todo o mote da música, a gente tomando uma cachaça, comendo uma carne de bode ali no bairro São José, ali na gravadora Polydisc, eu e o João Caetano, ele reclamando sobre direito autoral, que ele tinha aquele monte de música, né, na voz do Genival, né, aqueles sucessos quase todos, né, do Genival, né, dele, e ele reclamando do direito autoral, e eu disse: ô negão, tu não nasceu nos Estados Unidos, onde o direito é religiosamente reconhecido, né, pago ao artista, o cara estoura naquele país e aí vive ali deitado numa rede esperando chegar o direito autoral, que é coisa séria. Aí você veio nascer no Brasil. A gente tem que fazer uma música que fale de tudo isso, né? De um matuto, um forró. Imagine se o forró fosse americano, o que seria, né? Aí foi quando surgiu o Matuto Nova York, né? O garçom ia passando ali, pegamos uma caneta dele, pega um guardanapo ali e reescrevi aí, ó, um Matuto em Nova York. O título da música já estava ali. Um matuto como nós, ele, que é de São Caetano, em Nova York, contracenando com Madonna, fazendo tudo isso, a música, né? E quem foi o mais generoso com você na música? Mais generoso, Flávio José. Querer pagar os advances da música que ele gravou, Casa de Tapera. Morava numa casa de Tapera, o coração à espera de um grande amor. A rede na varanda tão singela, foi que minha moça bela se apaixonou. Tudo certinho, pagamento de adiantamento. Eu nem queria, não, quero só que você grave. Não, vamos pagar tudo certinho. O Adelmário Coelho, outro camarada também muito correto, tem 3, 4 sucessos na voz dele lá na Bahia, que realmente saiu da nossa caneta, minha e do compositor, nas melodias, o Ari Persiano. Então, esses caras foram generosos, não foi só apenas um, né? É isso mesmo, Geraldo. De fato, o mundo da música é como no futebol, que eu já vivenciei muito, é como na política, que eu também já vivenciei muito. Às vezes a gente perde até as expectativas, como você próprio falou. Você já tem mais de 200 composições, né? Isso. Existe alguma que você se arrependa de ter vendido ou ter entregue para outro artista? Na verdade, eu nunca vendi, né? Eu só passei para o artista interpretar. Aí vem o direito que é um advance, né? Que eles adiantam
uns valores para poder cantar a música por X período, né? Normalmente eles pedem 5 anos para ficar com exclusividade com a música. Mas eu não me arrependo de nada, não. Tá tudo ok, tá beleza. Bola para frente. Eu sou... eu sou e continuo com a mesma força do começo, né? Eu tenho dito aí nas entrevistas que se chegar uma hora eu não tiver mais a força que eu tenho hoje, eu desisto e vou criar galinha lá na minha roça. Mas eu acredito muito nessa música maravilhosa chamada forró, né? Hoje, quando a gente vê, Geraldo, as festas juninas dominadas pelo sertanejo, pelo funk, artistas nacionais, O Arrocha. o Arrocha, O Arrocha toca o ano todo e ainda entra nos festivais que eles chamam de Festival Junino. na tua Tenho nada concepção. contra a Arrocha, não é? Tanto que eu Não. gravei com o Mano Walter, meu Mas conterrâneo. eu acho que nessa época, pelo menos nessa época junina, era para ter uma concentração com a cultura do Nordeste. Exatamente. Eu gravei com o Mano Walter. Eu chamei ele para cantar uma música chamada, intitulada Desilusão de um Vaqueiro, né? Que é uma música romântica que fala assim, dessa desilusão mesmo, né? De um casal, né? E eu disse, vamos botar ela na batida, uma batida meia rocha, né? E a música deu muito certo. E eu não tenho nada contra os ritmos. Eu estou falando, quando eu cito a rocha, eu digo assim, como é que pode a gente estar esse tempo todo fabricando canções, né? De trilha sonora de São João e a gente não... O São João não é São João. É isso que eu quero dizer. Pelo menos esse mês, respeitem, né? Pelo menos nesse período, porque é difícil para a gente ver, por exemplo, alguns gestores que pagam milhões por artistas nacionais, né? Os que vêm de fora. E os forrozeiros locais, às vezes, ficam até sem o próprio espaço. Sem espaço, e quando entra, a gente não consegue receber no período certo. Os artistas vêm e recebem metade quando quando é contratado e metade quando estão ainda no hotel, recebe. Alguns deles recebem. Lá ainda já está na conta para poder subir no palco. Esse também é outro desrespeito muito grande com um artista local também, isso. Isso tem feito o forró virar figurante, né? Figurante, completamente. É uma pena que isso esteja ocorrendo e assim com muita intensidade. A gente se preocupa porque a cada ano isso cresce ainda mais, né? O que você acha que as prefeituras investem em cultura ou investem apenas na mídia? Mídia. Eles querem... os caras vêm com a programação, como falei no início, empurra na garganta daquele prefeito ou do secretário de cultura ali que está vulnerável. Tem uns acordos deles lá, apoiou na campanha, botou estrutura. Aí esses caras que se dizem produtores culturais, que de cultura eles não entendem de nada e não são, eles têm feito um papel muito ridículo, fazendo isso aí. Esse estrago todo, porque é um estrago muito grande, sabe? Eu volto à tecla de novo. Eu tenho medo que o meu filho de 14 anos, ainda bem que eu estou mandando as trilhas sonoras de São João de 30 anos atrás para ele ver com Gonzaga, com Dominguinhos, para poder ele ver e mostrando o pai dele cantando. Senão ele não vai entender o que é São João. É uma confusão, dá um nó na cabeça da criança. As escolas também teriam que ter um espaço, e quando eu vou às escolas eu levo
a mensagem de como compor uma música, leva um triangueiro, um zabumbeiro para mostrar como é que toca, para ver se a gente acende, não morre essa tradição, né? Desperta. E tudo está baseado no administrador. O administrador é quem dá o tom e ele não está dando tom. Eu deixo essa escola para ensinar, por exemplo, a criança a tocar sanfona, né? A criança a tocar zabumba, isso. Né? A formar o grupo deles ali, né? Tudo isso pelo fortalecimento da cultura, né? Eu cheguei numa volta e meia, eu sou chamado e vou, quando tenho tempo, em Maceió, numa escola ali, no Vergel ali, no Brejal, na Brejal mesmo, uma escola municipal. E muita gente, né? Uma escola grande. Comecei a cantar músicas, falando sobre a composição, E eu perguntei quem conhecia Djavan. Porque o Djavan é o maior ícone da música alagoana de todos os tempos, no mundo inteiro. A grande maioria, 1 ou 2 meninos lá, e eu vim descobrir que eram filhos de músicos. Eram filhos de músicos que sabiam que era Djavan. O meu pai ouve Djavan quase todos os dias em casa, eu sei. Aí eu digo, cante uma música dele. Aí ele cantou, eu vi que realmente ele conhecia. A maioria não sabia quem era o Djavan. Você, no início da nossa Como é que conversa, pode uma coisa dessa? No início da nossa conversa, você falou sobre Graciliano Ramos. É. Por exemplo, talvez a criançada de Quebrangulo não tenha todo esse entendimento, né? Exatamente. Pela valorização de quem vê a importância, teve reconhecimento no mundo inteiro. Vê a importância de você eleger grandes gestores, não é? É uma importância muito grande. Você ter um cara compromissado com tudo isso. Geraldo, para a gente encerrar, a gente já está caminhando aí para o epílogo do nosso programa. Qual foi o São João mais emocionante da sua vida? Caruaru ou Campina Grande ou até outra opção que você queira? Rapaz, todos eles. Porque eu, quando subo no palco, eu subo com muito coração, muita emoção. Caruaru, eu já me apresentei no palco principal, no Alto do Moura. Já me apresentei em quase todos ali, palco azulão, tudo. Mas um São João que deixa uma marca mesmo assim, muito grande mesmo, é cantar na abertura do São João de Maceió, porque Maceió abriu para um São João, é bem verdade, miscigenado também. Mas eu cantar ali e ouvir a plateia toda cantar junto comigo foi emocionante. Isso há 2 anos atrás. Muito bom. Você recebeu o título de cidadão caruaruense, né? Isso tem um peso diferente na tua trajetória? Tem. Eu fui com meu pai em Caruaru, nos anos 80, levando um motor para fazer retífica lá, só fazia lá em Caruaru, esse tipo de motor. E eu fui com meu pai e passamos 3 dias enquanto o pessoal fazia a retífica do motor. E eu fiquei ali no Marco Zero ali de Caruaru, que fica ali na Igreja do Rosário, né? Ali, aquele hotel centenário onde a gente ficou hospedado. E eu era doido para ser radialista. E fui visitar ali pertinho a Rádio Cultura do Nordeste, que é do Alnildo Almeida. Né? Um dos maiores compositores. Tive o prazer de conhecê-lo recentemente. E eu conheci lá o Robson Neri, que mais tarde vinha para Alagoas, para a cidade... O Ratinho, né? O Ratinho. O Ratinho, olha, você conhece. Conheci Ratinho. Ele está entre nós? Tá. Pô, eu perguntei por ele esses dias. Doido para reencontrá-lo. Perguntei por ele esses dias. Disse que ele está onde? Não tem ideia, mas a pessoa me garantiu. Ele. Aí o Ratinho... Ratinho fez um grande sucesso aqui. O Robson Neri, todas as rádios que ele ia, ele tinha um sucesso muito grande, que ele tinha aquelas crônicas dele, né? Isso. Aquelas crônicas dele era que a galera se segurava ali para não mudava de estação. E eu vi lá, ele estava no ar, fez aquela recepção, meu pai ali, eu chamei o meu pai para ir, meu pai era meio assim, deslocado, negócio de rádio, essas coisas, mas eu fui lá e conheci, mais tarde vim
a Palmeira, ele foi contratado para a Rádio Sampaio, passou um tempão lá. Sim, naquele período ali eu sonhava apenas em ir lá no Pátio do Forró assistir o Jorge de Altinho, assistir o trio nordestino. Você conheceu o Juarez Santiago? O Luiz Gonzaga, conheci o Juarez também. E aí eu sonhava só ir ali numa noite assistir aqueles caras, ficar ali nos bastidores. E mais tarde passou um filme na minha cabeça, eu lancei discos e tudo, e virei artista e subi no palco principal para cantar. Então, e mais tarde, logo em seguida, eu faço uma música para a cidade, a música começa a tocar por ali, e o vereador Cecílio Pedro fez uma propositura indicando o meu nome para ser cidadão de Caruaru, e a Câmara catou e eu sou cidadão de Caruaru. Caruaruense. Sou conterrâneo seu. Isso. Geraldo, o que ainda falta realizar na tua vida musical? Eu só quero que Deus me dê muita saúde e sabe, que eu possa trilhar cada dia mais, encontrando esse povo que eu sempre sonhei encontrar, que é um público forrozeiro, que gosta realmente da boa música, do forró autêntico, gostando cada vez mais de mim. Eu fui derrubado agora um Instagram meu, não sei porquê, né? Porque eu só posto coisas lá artísticas, com quase 100 mil seguidores de verdade, sem comprar um. Estou até usando o Instagram Reserva, Geraldo Cardoso Reserva, que está bem pouquinho, 5 mil pessoas só. Mas assim, eu via lá no outro, e estou vendo agora nesse, muitos recados. Você vem cantar aqui na nossa cidade, você vem disso aqui. Aí, isso te dá um gás muito grande, sabe? Saber que as pessoas... Renova as energias, diz né? assim, olha, o melhor show, assim, que eu voltei maravilhada para minha casa, com a minha família, uma mulher lá falando, aí outro camarada lá, aí foi no seu show, tal, entendeu? Então isso é muito importante, ou não é? Muito importante. Só para a gente encerrar, quem é o maior forrozeiro vivo do Brasil? Hoje? Hoje. Eita gota, que são muitos, né? Mas escolhe um aí. Vivo no Brasil. Quem é o maior forrozeiro? Só pode citar um. Cite 2. 3, porra, não pode 3, vamos lá. Eu acho que com aquele registro de voz, o Flávio José. Flávio José. E a organização dele, né? Ele é um cara muito criterioso. Centrado, né? Escolhe bem as músicas, né? Cara que tem seu posicionamento correto. Aí depois, assim, a gente tem o Flávio Leandro. Flávio Leandro é muito bom. E tem eu. Isso. Tá certo. Tem eu aí. Tá sabe? certo. Quando tudo isso silenciar, como é que você gostaria de ser lembrado? Olha, lembrado por um cara que contribuiu, que veio lá de Quebrangulo, que sonhava só em cantar ali no Grêmio da escola e com aquele e ali na região, né? Que foi essa a ideia de cantar por ali, tá? E se tornou um camarada, um caminhante aí, né? Um andarilho da música, viajante aí, criando canções e que leva alegria para o povo. Aquele cara que sobe no palco, pode ter morrido quem for, mas eu subi aqui no palco, a minha alegria é contagiante com a minha banda. Muito bem. Hoje a gente conversou não apenas com um cantor, mas com um homem que carrega a alma cultural do Nordeste nas costas. Um artista que resistiu ao tempo, às mudanças do mercado e nunca abandonou suas raízes. O Matuto de Luxo representa uma geração que canta o amor, o sertão, a sanfona e a identidade do nosso povo. Obrigado, Geraldo Cardoso, por essa aula de cultura, de coragem e de nordestinidade. E ao público do esporte de peso fica a reflexão. O Nordeste ainda valoriza seus verdadeiros artistas? Forte abraço e obrigado, amigo. Quem agradece sou eu.
Muito bem, trabalhamos aí em nome de Radar Automóveis, Supermercado São Luís, Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Um forte abraço a todos, obrigado sempre pelo carinho da audiência.